Louvor a Deus para sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, espero que você esteja bem. Eu sou o Padre André Viana e este é o nosso programa Caminho do Céu aqui na TVI. Para mim é uma alegria muito grande poder estar com você neste momento, meditando a palavra de Deus. O que nós queremos através deste programa é segurar na sua mão espiritualmente e primeiramente dizer: você não está sozinho. Você tem alguém que se importa com a sua caminhada espiritual e que tenta guiar e conduzir os seus passos em direção à vida eterna. Nós precisamos nos deixar conduzir. E aí a palavra de Deus vai sendo esta mãe amorosa que vai nos conduzindo, nos direcionando, dizendo os passos que nós devemos dar, mostrando o caminho que devemos seguir. Por isso eu quero pedir a você, abra o seu coração. Realmente pare tudo o que você está fazendo neste momento para escutar essa meditação, para anotar os pontos dessa meditação, porque é muito importante que nós nos deixemos conduzir pela palavra de Deus. Neste final de semana, nós estamos escutando o Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 8. E eu quero nessa meditação pontuar algumas coisas que, pelo menos para o meu coração, são muito importantes e eu quero aqui trazer para você neste momento. Começa o Evangelho dizendo assim: naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Este é o primeiro ponto que quero chamar a atenção aqui na meditação. Não existe vida espiritual sem a oração. A oração é o oxigênio da nossa alma. Se você tirar o oxigênio do corpo, o corpo começa a morrer. Se você tirar a oração da alma, ela começa a morrer também. Então, deixar de rezar é deixar de viver a vida espiritual. É como se fosse um suicídio espiritual, todas as vezes que nós abandonamos a vida de oração. É por isso que, espiritualmente falando, uma das maiores dificuldades que temos é para rezar. Quantas pessoas eu atendo e que dizem assim: ai padre, eu não estou conseguindo rezar porque eu estou cheio de coisas, estou cheio de compromissos, porque eu começo a rezar e eu tenho sono, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Espiritualmente, o demônio sabe que quando você e eu começamos a rezar, nós estamos nos unindo a Deus. Então, tudo o que ele puder fazer para impedir você de rezar, ele vai fazer. Tudo que ele puder fazer para atrapalhar a vida de oração, ele vai fazer. Porque ele sabe que quando uma alma está unida a Deus através da oração, esta alma é forte, esta alma é firme, esta alma é perseverante. Então, ele vai querer atacar a vida de oração para que a pessoa comece a esmorecer espiritualmente, morrer espiritualmente. É por isso que Jesus coloca para nós neste evangelho, que eu pontuei para você, que rezar é uma necessidade. Assim como eu preciso comer, preciso beber, preciso me hidratar, preciso dormir, eu também preciso rezar. E quando você, digamos assim, você começa a negligenciar a água, então não hidrata o seu corpo, fica muitos dias sem tomar água, isso vai trazer um prejuízo para o seu organismo. Assim também é a vida de oração. Quando eu negligencio a vida de oração, quando eu deixo de rezar, quando eu abandono a vida de oração, isso acaba trazendo um prejuízo espiritual para mim. Porque é uma necessidade. A nossa alma tem sede da oração. A nossa alma tem necessidade da oração. Em primeiro lugar, porque a oração, ela nos une ao coração de Deus. Cada um de nós foi criado para a eternidade. Nós não fomos criados para esta terra. Nós estamos nesta terra por um tempo, mas Deus nos criou para a eternidade. E o que é a eternidade? É a comunhão plena e definitiva com Deus. O que é a oração? É a comunhão com Deus
que começa a existir já nesta terra. Bonito pensar, né? Cada um de nós pode dizer que a oração é o nosso céu antecipado. Quando nós estamos em oração, nós estamos unidos a Deus. E esta união com Deus nesta terra, através da oração, é o nosso céu antecipado. Agora, é verdade que a oração é sempre um combate, né? Em primeiro lugar, é um combate contra nós mesmos, porque nós temos preguiça, nós estamos cansados, nós temos uma dificuldade de organizar o nosso tempo, enfim, uma luta contra nós mesmos. Me lembro que uma vez uma pessoa me contou essa história, né? Que quando ela ia começar a rezar, ela tinha uma agitação corporal, né? Uma necessidade de bater as pernas, tremer as pernas, e ela dizia: Padre, o quanto é difícil me controlar ali no momento de oração. Então a vida de oração é sempre um combate contra nós mesmos, né? Um combate contra o mundo, porque vivemos num mundo extremamente agitado, e aí é e-mail que chega, é mensagem, é vídeo, é música, enfim, N coisas que muitas vezes vão nos distraindo. Mas também é uma luta contra o demônio, como já mencionei anteriormente, não é? Então, a vida de oração, ela é uma necessidade. Se você ainda não se convenceu disso, eu preciso dizer isso a você. Sua alma precisa de oração. Você precisa de oração. Há muitas pessoas que dizem assim: estou muito aflita, estou muito nervosa, estou muito ansiosa, isso e aquilo. Tenha o hábito de rezar, né? Você vai perceber o quanto a vida de oração diária, constante, ela vai pacificando o seu coração, pacificando o seu interior. Por quê? Porque é uma necessidade vital para cada um de nós. Mas como eu dizia, rezar não é fácil. E quando nós nos colocamos na vida de oração, nós temos que enfrentar obstáculos. Por isso diz Jesus no Evangelho, a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Por quê? Porque quando você e eu começamos a rezar, nós começamos a enfrentar obstáculos. O Padre Pio dizia que quanto mais Deus atrai uma alma para ele, para perto dele, mais ele prova essa alma por meio da cruz. Então é muito comum nós encontrarmos pessoas que dizem assim: nossa, agora que eu comecei a rezar mais, que comecei a buscar a Deus, parece que as coisas ficaram mais difíceis, mais provações, mais dificuldades, mais tribulações. E aí a pessoa, se não tomar cuidado, ela vai pensando em desistir. Certamente você conhece, assim como eu, infelizmente, conhecemos pessoas que eram de oração, que eram de caminhada e que desistiram. E que de repente chegaram assim: não aguento mais, estou cansado, estou de saco cheio. Por isso Jesus diz, é preciso rezar sempre, sem nunca desistir. Por quê? Porque pode ser que eu comece a buscar a Deus e comece a rezar e comece a enfrentar, sei lá, a perseguição da minha família, a incompreensão dos meus parentes, ou então a pessoa começou a ter uma busca de Deus, uma vida de oração e começou a enfrentar um período de aridez, um período de tentação, de perturbação. Preciso ter paciência. E é o que eu quero dizer para você: não desista de rezar. Independentemente da circunstância que você enfrenta, não desista de rezar, não desista de buscar a Deus, não desista de se colocar diante da presença de Deus. Eu conheço uma pessoa que contou o seguinte testemunho, né? Ela disse que, com o passar do tempo, quando ela se colocava em oração, ela começou a experimentar uma grande aridez. E a sensação física que ela tinha é de como se estivesse num escuro. E ela não ouvia mais nada, não entendia mais nada, não sentia mais nada. E aí ela disse que estava esmorecendo na oração, mas que tomou a decisão de perseverar. E isso é muito bonito. Perseverar na oração quando eu não sinto nada, isso é amor. Perseverar na oração quando eu não vejo nada, isso é amor.
Então é necessário que cada um de nós compreenda que quando nós começamos a enfrentar este processo de aridez, de escuridão, de dificuldade na vida de oração, esta oração vai se tornando mais pura. Em que sentido se torna uma oração mais pura? Porque é uma oração que eu faço puramente por amor a Deus. Não sinto nada, não vejo nada, não ouço nada, mas eu continuo ali porque eu amo a Deus. Então, rezar sempre, sem nunca desistir. É isso que Jesus está nos propondo neste Evangelho. Agora, é importante também que cada um de nós compreenda que a oração não é para mudar Deus. A oração é para mudar o meu coração, para que o meu querer se una ao querer de Deus. Então, quando nós nos colocamos em oração, nós temos que entender que este processo no qual nós nos colocamos diante de Deus, pedimos, rezamos, suplicamos, é exatamente para dobrar o nosso coração diante do querer de Deus. E isso exige de nós esse esforço, esta firmeza, esta constância, esta perseverança. Então, por mais que você pense, estou perdendo tempo, nada está dando certo, eu estou rezando e não estou conseguindo, por favor, persevere na oração. Jesus está dizendo para mim e para você, neste evangelho que meditamos agora, que a oração é uma necessidade para a sua alma, que você precisa rezar sempre, em todas as circunstâncias, e que você não pode desistir de rezar. Porque quando nós abandonamos a oração, nós impedimos a ação de Deus na nossa vida. Santa Faustina fala isso numa anotação, que quando a alma deixa de rezar, ela impede a ação de Deus na sua vida. Todas as almas precisam de oração. Todas as almas. As almas que estão em pecado precisam rezar para se levantar. As almas que estão no começo da vida espiritual precisam rezar para perseverar. As que estão já caminhando firme com Deus precisam rezar para que possam se manter cada vez mais firmes. Sem a oração, nós nada podemos. Sem a oração, nós nada somos. Então quero convidar você, a partir desta meditação, trate com cuidado a sua vida de oração. Persevere na oração, insista na oração, seja constante na oração e você vai colher os frutos da sua fidelidade. Nenhuma oração fica sem resposta. Pode ser que ela não chegue na hora que eu esperava, mas ela sempre vem, porque quem busca a Deus e quem se une a Ele nunca fica desiludido, nunca sai de mãos vazias. Que o Senhor nos ajude a perseverar e que esta palavra nos ajude a trilhar o caminho do céu. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.